Olá, eu sou a doutora Olicélia Poncioni, sou psiquiatra. Há 30 anos atuo como médica aqui no estado de Mato Grosso e hoje a nossa aula vai ser sobre o autismo, um olhar inclusivo. Nós vamos falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista. O Projeto Plenamente é uma iniciativa do Instituto de Interação Social em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Vamos entender um pouco sobre o espectro autista. O que é esse transtorno? Na verdade, ele não é uma doença, é uma forma de ser, é uma característica. Por isso, a gente não pode ter o autista como uma doença, é uma condição neurológica que afeta a parte da comunicação, da interação social e do comportamento das pessoas. Então, é muito importante esse entendimento, porque senão gera estigma, onde a gente vai pensar que a pessoa com autismo, ele é um doente mental, mas na verdade ele tem alterações neurológicas, por isso a gente chama de neurodivergente, né? Nos últimos anos, a gente viu que houve uma conscientização maior, um aumento nesse diagnóstico, né, dos transtornos do espectro autista e mudaram algumas características para que esse diagnóstico fosse maior, para que as pessoas fossem mais incluídas, para que as pessoas fossem mais incluídas nos projetos, né? Então, sobre o conceito da evolução do espectro autista, a primeira vez que ele foi descrito, vamos falar um pouquinho de história, foi nos anos 40. Foi falado por Asperger, na época, ele descreveu sobre alterações em dificuldades sociais nas pessoas. No mesmo ano, houve também uma descrição sobre o autismo, sobre padrões de isolamento, e depois o DSM-4 trouxe como transtornos invasivos do desenvolvimento. Então eram separados, tinha síndrome de Rett, Asperger e o autismo em si. No DSM-5, em 2013, já houve uma unificação desses diagnósticos. Observou-se através dos estudos que era um contínuo, que era um espectro, que o Rett, o Asperger e outros transtornos que foram caracterizados não eram diferentes entre si, eles agrupavam características que colocou no mesmo diagnóstico. Então, a partir de 2013, o transtorno passou a ser chamado transtorno do espectro autista e ele engloba várias alterações, que vão desde leves, né, com mudanças sutis, alterações sutis, às vezes imperceptíveis, até estados mais graves, onde as pessoas ficam extremamente agressivas, com dificuldade de inclusão. Então, há alterações maiores no comportamento. E diante disso, quando ele passou a ser um espectro, né, houve um aumento maior no diagnóstico. Então, a gente hoje ouve falar muito em pacientes, em pessoas autistas. E as pessoas têm falado, nossa, mas por que aumentou tanto esse diagnóstico? Parece que agora virou moda? Não. Existem fatores que levaram a esse aumento no diagnóstico. Entre eles, foi ter colocado no DSM-5 como um espectro. Quando a gente fala em espectro, amplia, vai de algo leve e vai aquele contínuo até algo bem mais grave. Então, dentro desse espectro, houve um aumento nesse diagnóstico. A maior conscientização também é um fator importante. Então, quando as pessoas começaram a perceber essas alterações, pais, professores, profissionais da saúde foram em busca de conhecimento, de leituras e acabaram se ficando mais informados sobre os sintomas e com isso levou-se mais para fazer o diagnóstico do transtorno. Outra coisa que foi importante para aumentar esse diagnóstico foi a melhoria de acesso aos serviços, né? Então, hoje a gente sabe que existem mais pessoas especializadas, tem cursos de especialização, mais serviços de atendimento para que essas pessoas sejam incluídas, sejam diagnosticadas, né? E a parte da educação mesmo. Então, na própria escola, né, houve mudanças com isso aí para que as crianças fossem mais aceitas e mais incluídas junto com as demais crianças. Então, isso facilitou um pouco mais a identificação dessas pessoas. E o mais importante de tudo isso foi a redução do estigma, né? Então, todo transtorno mental, toda doença, todo problema, inclusive os neurodivergentes que não são doentes, as pessoas lidam muito com esse estigma, com essa dificuldade de se apresentar sendo diferente, de estar no meio das pessoas sendo diferente.
Com essa diminuição do estigma, incentivou mais as pessoas a buscarem esse diagnóstico. O governo também apresentou incentivos fiscais, enfim, houveram mudanças, houveram leis que foram feitas para poder oferecer esses benefícios a essas pessoas, né? O número hoje é muito grande de pessoas com diagnóstico e vem crescendo cada vez mais, e isso é muito bom, porque as pessoas vão sendo incluídas e encontrando um tratamento mais precoce. Existem benefícios muito grandes quando nós falamos que uma pessoa é suspeita, né, e que ela vai em busca e consegue esse laudo e esse diagnóstico. Então, como nós falamos nos incentivos fiscais, incentivos do governo, incentivos nas escolas, é importante a gente frisar alguns desses incentivos que tem, né? Qual é a importância da gente fazer o diagnóstico do transtorno do espectro autista? Um dos fatores mais importantes é iniciar o mais rápido possível a terapia, né, o tratamento. Quanto mais cedo a gente inicia o tratamento, inicia as terapias, inicia a inclusão, maior é a possibilidade de progresso dessa pessoa, de melhorar, de aprendizagem, de socialização, dependendo da área em que ela tem dificuldade, né? Os apoios escolares, por exemplo, com mais diagnósticos e com laudo do transtorno do espectro autista, as crianças passaram a ter apoio com outras pessoas que possam estar ajudando, apoio pedagógico, os professores também têm mais recursos nas escolas para que essas crianças aprendam de uma forma mais tranquila, mais leve, junto com as outras crianças. Os direitos legais também, que o governo federal normalmente libera, são ações sociais, benefícios, diminuição de taxas de juros, enfim, existem vários apoios, né? Agora existem também diferentes locais de estacionamento, onde a pessoa com espectro autista ela tem uma prioridade de estacionar mais próximo. E com isso, houve uma melhora na qualidade de vida das famílias. Com todos esses aumentos de incentivo, também tem rede de apoio para as famílias, nós temos hoje grupos de psicoterapia, de apoio, onde as famílias são incluídas e elas aprendem a lidar com isso aí e levar a vida trabalhando normalmente para poder trazer o sustento para os seus lares, né? Então, o transtorno do espectro autista, apesar dele ser um espectro, né, existem níveis de classificação. Segundo o DSM-5, a pessoa que é diagnosticada dentro do transtorno do espectro autista, ele é enquadrado em alguns níveis. Por que isso? Para a gente poder diferenciar qual tipo de tratamento, quais são as ações que aquela pessoa precisa. Então, existe o nível de suporte 1. Ele requer um determinado suporte, um cuidado, mas as dificuldades são leves. Então, não é um caso muito grave e ele não precisa de tanto apoio, tanto cuidado. A pessoa está 24 horas com ele, então às vezes esse nível 1, ele passa tão desapercebido que ele é diagnosticado na vida adulta, né? Então é um nível leve no transtorno do espectro autista. Já o nível 2, ele requer um pouco mais de suporte, onde tem dificuldades mais marcantes, tem alguns déficits de comunicação e a pessoa precisa de ajuda, precisa de um auxílio na escola, enfim, dificuldade de interação. Já o nível 3 é um nível de suporte muito mais avançado, onde as limitações são bem mais severas e principalmente na área da comunicação. E exige muito mais cuidados e muito mais formas de tratamentos e terapias. Então, esses níveis são importantes para instituir um tratamento e para ver onde aquela pessoa vai se enquadrar melhor para que ela desenvolva bem em todas as áreas onde ela estiver. Seja no trabalho, seja na escola, seja na vida familiar, no social, onde ela estiver, este modelo, ele abrange todas as formas dentro do transtorno do espectro autista, visando melhorar a qualidade de vida do paciente. E esse laudo, quando a gente fala do laudo, né? Como obter o laudo do transtorno do espectro autista? Às vezes você tem uma criança que tem algumas dificuldades na área da comunicação, tem dificuldades desde o nascimento e você fala, bom, eu preciso obter esse laudo. Então, a partir do momento que identifica alguns sinais, que nós vamos falar daqui a pouco, é necessário levar para uma avaliação. Pode ser o pediatra,
pode ser o clínico geral, o médico da família. Então, um médico faz uma primeira avaliação. A partir dali, se ele identificar que é um paciente suspeita, ele pode encaminhar para uma avaliação mais especializada. Na verdade, ele deve encaminhar, porque o laudo tem que ser assinado por um profissional especializado, né? Pode ser um neuropediatra, pode ser um psiquiatra, psiquiatra da infância e adolescência, ou um psicólogo com capacitação em transtorno do espectro autista. E essa emissão do laudo é muito importante porque através desse laudo é que a pessoa vai ter acesso a todas as políticas públicas, com o diagnóstico em mãos, ela vai ter todas as recomendações, no laudo vai o nível, qual é o nível em que essa pessoa se enquadra, para ver quais são os projetos que existem em relação a esse paciente, né? Falando em sinais, ali para o primeiro item para ter uma suspeita, né, de como eu posso pensar que o meu filho é autista, é o espectro, então são vários, né? Por exemplo, a gente começa colhendo uma história da criança desde a barriga da mãe, desde a gravidez. Então, quando vem uma criança suspeita ou quando a gente suspeita, você começa a ver que a criança tem dificuldade de interação, às vezes é aquela criança que não amamenta, ou pela textura do mamilo, ou mesmo ela não consegue, enquanto ela está amamentando, ela não consegue trocar um olhar com a mãe, um carinho. Quando criança, ela tem dificuldade, muitas vezes, em conviver com outras pessoas da família. Às vezes é aquela criança que não vai com ninguém, que não quer ir no colo de ninguém, só quer ficar com algumas pessoas específicas mais próximas dela. E com isso vai se passando o tempo e vai observando as alterações, principalmente na socialização, no desenvolvimento. Às vezes ele tem atrasos de comunicação, atrasos na fala, dificuldade de fazer amizade. Quando a gente coloca ele na escolinha, você vê que ele não interage, que ele não brinca com outras crianças à medida que vai crescendo. Vai em alguma festinha, ele não interage, não vai brincar com as crianças, recusa alguns tipos de alimento naquela fase de introdução de alimento, né? Não se adapta, não tem uma adaptação muito boa quando está em um ambiente onde tem mais pessoas, onde tem mais barulho, som, luz. São coisas que incomodam muito, então a pessoa começa a ter essa dificuldade. E muitas vezes ele foca em algumas atividades que são mais interessantes. Então, quando algo é interessante, ele desenvolve uma habilidade muito grande. Então, toda pessoa que tem o espectro autista, ele tem habilidade muito boa em uma determinada área. Muitas vezes na área da mecânica, às vezes ele se interessa muito, por exemplo, por avião, por helicóptero, ou por números, por matemática. Então, eles têm habilidades fora do normal. Às vezes eles fazem contas grandes de números que a gente normalmente não alcança, a gente tem que parar e pensar. Então essas habilidades são muito desenvolvidas em algumas pessoas. Mas também, muitas vezes eles têm dificuldade com o som. Qualquer barulho é o suficiente para eles ficarem extremamente agitados. Pode evoluir indo dentro desse espectro, com alterações de comportamento. Quando muda a rotina, eles não aceitam mudanças de rotina. Às vezes vai fazer uma viagem em família. Tem uma paciente minha que quando ela vai viajar, ela tem um filho autista, primeiro ela vê qual é o hotel que eles vão ficar, ela mostra para a criança as fotos, as imagens do hotel, do saguão, do quarto, ela vai apresentando o hotel para a criança nas redes sociais, para que ele chegue lá e não seja algo tão diferente da rotina dele, porque a agitação, muitas vezes, em ambientes diferentes, é muito grande. A criança se torna agressiva com ela mesma e com as pessoas. Talvez ela se bate, ela agita, ela fica muito ansiosa, pode ter também depressão. Então, existem algumas alterações que, com a evolução do passar dos anos, a gente vai observando outras alterações na pessoa que pode levar a pensar num diagnóstico. Tá? Mas nem tudo isso que eu tô dizendo aqui, se a pessoa apresenta, nem sempre é um transtorno do espectro autista. Por isso que é muito importante levar para um profissional para que ele faça um diagnóstico diferencial. Às vezes a gente recebe no consultório pessoas com transtorno de ansiedade mesmo, né? Com fobia social, e as pessoas acham que é autista porque ele tem uma fobia social. É algo totalmente diferente, né? A pessoa com depressão, ela também tem um isolamento.
Às vezes é alguém com distimia, com uma depressão mais recorrente, enfim, com transtorno de personalidade esquiva, antissocial. Existem vários diagnósticos diferenciais que a gente precisa fazer para ver se realmente está dentro do espectro autista, tá? Por isso que é muito importante buscar um profissional e não ficar fazendo diagnósticos com leituras infundadas, muitas vezes em sites que não são de origem científica, né? Então, voltando a falar do laudo do autismo, quando você suspeitar, observou, ouviu essas alterações, lembrou que seu filho tem essas alterações ou teve na infância, busque uma ajuda para que você tenha o benefício através desse laudo. Então, para a gente relembrar, os direitos escolares, né, onde vai ter um apoio terapêutico, terapias especializadas, que são várias terapias dentro do tratamento do espectro autista, direitos trabalhistas, né, para, de repente, fazer provas, enfim, em áreas de trabalho, no ambiente de trabalho, e também os benefícios sociais que são muito importantes, né, incentivos financeiros, por exemplo, que o governo tem oferecido para as pessoas que têm esse diagnóstico, né. No Brasil foram feitas leis, né, que protegem e que ajudam as pessoas com transtorno do espectro autista. Então existe a Lei 12.764 de 2012, chama Lei Berenice Piana. Ela estabelece uma política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Depois veio uma lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, dentro desse estatuto, garante direitos fundamentais às pessoas com deficiências, incluindo o transtorno do espectro autista. Então, existem benefícios garantidos por lei para que as pessoas possam ter acesso a todos eles, né? Acesso à saúde, acesso à educação, atendimento prioritário, benefícios sociais, então são vários os acessos. E essa garantia está em lei e você pode exigir seus direitos, né? Então, no Brasil, essas leis dão esse suporte. No mundo também, existem vários lugares, várias regiões do mundo, onde também tem um avanço maior no tratamento, no diagnóstico do transtorno do espectro autista, através de leis também, né? E quais foram esses avanços no tratamento do transtorno do espectro autista que a gente teve nos últimos anos? Com o estudo, com o maior número de diagnóstico, avançaram também as terapias. Então, hoje a gente tem terapias voltadas, aplicadas para o transtorno do espectro autista. Análise do comportamento aplicada, a ABA, por exemplo, é uma das mais indicadas para fazer o tratamento da pessoa com transtorno do espectro autista. São programas personalizados, especializados para cada tipo de pessoa. Essas intervenções são, quanto mais precoces, melhor é para o paciente, tá? Por isso que é importante fazer um diagnóstico precoce. Então, suspeitou, vai atrás do diagnóstico para desenvolver as habilidades, principalmente as habilidades sociais e de comunicação. Houveram também inovações terapêuticas, né, com medicamentos. Hoje tem vários medicamentos em estudo, inclusive o canabidiol também está sendo estudado, mas existem medicamentos que melhoram a ansiedade da criança, a agressividade, melhora o sono, melhora a hiperatividade da criança e acaba melhorando também a qualidade de vida para que ela consiga frequentar a escola e melhorar o aprendizado, o foco, enfim, o tratamento existe, né? As inovações terapêuticas hoje dentro do transtorno do espectro autista estão aí e podem ser ministradas de acordo com cada diagnóstico, cada nível de suporte. As tecnologias também hoje são muito avançadas, então hoje existem programas, existem aplicativos, né, sendo desenvolvidos e estudados para também ajudar nessa comunicação, no desenvolvimento dessas habilidades da pessoa com transtorno do espectro autista. E as terapias complementares, que podem ser aquelas que com animais, na água, enfim, interação social, terapias que diminuem a ansiedade, abordagens sensoriais de integração, por exemplo, que elas ajudam muito a regular as respostas aos estímulos. O avanço no tratamento é muito grande e tem muita coisa sendo estudada que vai aparecer num futuro muito próximo, para que a gente possa melhorar ainda mais a qualidade de vida do paciente com um transtorno do espectro autista, né? E o fato da pessoa ser autista
não significa que ela seja incapaz, tá? Então, existem muitas pessoas que a gente conhece, né, na literatura mundial mesmo, no esporte, na música, que são autistas e que se desenvolveram muito bem. Também pode ter pessoas com trabalhos, então não é o fato da pessoa ter um diagnóstico que a vida dela se resume àquele diagnóstico e acabou ali. Não, existem políticas de inclusão onde as pessoas também trabalham, as pessoas com transtorno do espectro autista também podem ter o seu trabalho, ter sua renda, seu dinheiro, né? E no Brasil, com esse diagnóstico, com essas equipes multidisciplinares e com o apoio familiar, com essas ferramentas de diagnósticos que a gente tem, que são tabelas que a gente aplica, fica muito mais fácil incluir e ver qual setor cada pessoa pode desenvolver o seu trabalho, né? Agora tem gente que pergunta para nós, e o adulto? Né? Tem muitos pacientes adultos que chegam no consultório, não tiveram esse diagnóstico na infância e perguntam para a gente, doutora, eu acho que eu sou autista, né? E quais são os sintomas assim que a pessoa apresenta que ela pode desconfiar ou achar ou buscar ajuda? Normalmente, esses adultos são nível de suporte 1, então são casos mais leves, né? Que não chamou tanto atenção na infância, né? Ou a pessoa também na época em que ela era criança não havia desenvolvido todas essas ferramentas que a gente tem hoje, mas a gente tem várias pessoas adultas que nos buscam para fazer o diagnóstico, né? Um dos principais sintomas, né, bastante acometido por essas pessoas e que às vezes passa realmente batido, é a dificuldade na comunicação social. Então, essa dificuldade de interação social, às vezes é aquela pessoa que todo mundo tem ela como tímida, né? Fica ali dentro dela implícito, ela tem dificuldade de se organizar, de participar de trabalhos em grupos, desde a escola, de apresentar trabalhos, ela tem dificuldade de estar com pessoas, de fazer amizades, e ela passou a vida toda nessa dificuldade e todo mundo achando que aquilo ali fosse normal. Às vezes, essas pessoas também, elas têm padrões de comportamentos repetitivos, né? Elas fazem as coisas no mesmo padrão. E quando muda esse padrão, há um sofrimento muito grande. Alguns nem conseguem mudar de padrão. Então, são pessoas, por exemplo, que não gostam de mudanças. Elas têm aquela formação, aquele padrão de vida que eles seguem, rituais, por exemplo, ritual para tomar banho, ritual para fazer suas tarefas, para estudar, para o seu dia a dia, e ele tem que fazer tudo naquele ritual. Se você tirar daquela metodologia que ele desenvolveu, ele não, às vezes não consegue nem desenvolver. A pessoa trava, né? As diferenças sensoriais também. Muitas vezes o adulto, ele chega pra gente com uma hipersensibilidade à luz, ao som, né? Às vezes com hipersensibilidade a texturas, cheiro, gosto. Às vezes a pessoa não gosta de um determinado alimento, ela nunca comeu, não é nem pelo sabor, é pela própria textura do alimento. Então ele fala, olha, eu não gosto da textura, eu não gosto de cebola por causa da textura, por exemplo, né? E isso aí pode ser um indício, não é normal. Às vezes sim, a gente não gosta de um alimento ou outro, mas isso é uma sensibilidade exacerbada, tá? Ou até a hipossensibilidade também, né? Então, às vezes o som tá muito alto e a pessoa não tem esse incômodo tão grande que normalmente a gente tem. Então, há uma hiper ou hipossensibilidade ao sensório, que a gente chama, né? E alguns indicadores que também podem passar batido dificuldade de gestão de tempo, de tarefa, né? Às vezes é aquela pessoa que a gente acha que ele é procrastinador, mas ele realmente não consegue desenvolver as tarefas. Ele está ali, ele tem toda uma metodologia de fazer, e ele tem uma dificuldade de dividir o tempo e de fazer as coisas. Então, ele se enrola, fica tudo para a última hora. Então, esses sintomas podem ser um sinal de alerta de que a pessoa seja um autista com diagnóstico na vida adulta. Eu sou um adulto. Eu desconfiei, busquei ajuda, fui a um especialista, né? A gente pode pedir uma avaliação neuropsicológica, o próprio psiquiatra também pode aplicar algumas tabelas, ou mesmo questionando, fazendo uma anamnese bem feita para fazer esse diagnóstico. E depois do diagnóstico feito, qual é o tratamento para o adulto, né? Depende, né? Vai depender de qual é a área em que ele tem dificuldade, né?
às vezes ele vai ter o diagnóstico e ele não tem dificuldade, o nível dele é tão leve, nível 1 de suporte, que muitas vezes, assim, não são grandes dificuldades. A psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ajuda bastante a desenvolver essas habilidades, alguns enfrentamentos. Às vezes só a terapia resolve. Mas se a pessoa tem uma ansiedade muito grande, uma dificuldade de interagir com as pessoas, quando ele vai se expor a uma reunião, ele fica muito ansioso, um sofrimento grande, aí sim é importante a gente entrar com uma medicação, tá? Ou alterações de humor mesmo, onde há uma impaciência, uma irritabilidade, enfim, se o sintoma estiver incomodando, a gente vai tratar aquele sintoma que incomoda. E as terapias são as terapias inclusivas mesmo, né? Aquelas que vão ajudar a pessoa a vencer essas dificuldades. E hoje, com a tecnologia, a gente tem muitos aplicativos que podem ajudar as pessoas a desenvolver essas habilidades, mesmo na vida adulta, né? Vamos falar um pouquinho de Brasil. Então, olhando para os nossos números, qual é a prevalência do transtorno do espectro autista no Brasil? Já que a gente disse que houve um aumento muito grande no diagnóstico. Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria estima que há 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista no Brasil. 1% da população de brasileiros pode estar com o autismo, né? E 48% desses números foram apresentados um aumento grande no censo de 2023. Então, em 2023, a gente viu que houve um aumento de 48% nas pessoas com diagnóstico, nos alunos, né, nas escolas. Então, esse diagnóstico foi muito crescente nas escolas. E olha que foi um aumento, assim, bem conclusivo mesmo, né? Mas a gente ainda tem muitos desafios para a gente saber desses números. Às vezes, esses números estão subdiagnosticados. E por que subdiagnosticados? Primeiro, pela dificuldade de acesso em zonas rurais, por exemplo, no interior do Brasil. Dificuldade de acesso ao diagnóstico, a especialistas para fazer esse diagnóstico, aos serviços de saúde mesmo, né? Ou se ele tem até essa facilidade de estar indo ao médico, muitas vezes não tem registros, né? Às vezes não há uma notificação e registro para que a gente possa computar essas pessoas. Outro fator também seria a variação no critério de diagnósticos. Então, por isso é muito importante a gente englobar e usar o nosso DSM-5 para fazer esse diagnóstico do transtorno do espectro autista, porque com a variação nos critérios também há uma limitação no diagnóstico e o processamento desses dados. Por mais que eles sejam diagnosticados, por exemplo, o nosso censo ocorre em determinados períodos no Brasil, onde a gente compila esses dados para a gente ter essa informação com mais precisão. Então, no censo de 2022, foi o primeiro censo brasileiro que incluiu-se perguntas específicas para o autismo. Até então a gente não tinha. A partir de 2022 a gente vai ter essas perguntas no censo e provavelmente quando for liberado os próximos resultados, a gente vai ter um número ainda maior. Até mesmo os de 2022 ainda não foram liberados para a gente esses resultados. Tiveram as perguntas, teve o censo, mas a gente ainda não tem um resultado preciso, né? Então, os dados ficam muito aquém da realidade, né? E esse número de diagnósticos, com certeza, vai aumentar bastante. E quais são os fatores associados? É epigenético, na verdade, tá? Então, não é só genético, são fatores genéticos, fatores ambientais, familiares, existe uma série de fatores que pode levar a alterações de neurotransmissores cerebrais, enfim, existe uma série de fatores que pode levar à alteração nessas áreas que determinam o comportamento, a fala, a interação social, e esses fatores estão em estudo, né? Então, hoje a gente não tem um único fator que seja a causa do transtorno do espectro autista, né?
Dentro desses dados epidemiológicos, é muito importante a gente ter esses números, tanto no Brasil quanto no mundo. E por que é importante o censo trazer essas perguntas? Por que é importante a gente ter esses números mais precisos, que hoje a gente não tem? Justamente para implementar políticas públicas, para a gente melhorar nas escolas, para a gente ver onde estão as nossas crianças precisando de ajuda, para que o governo possa atuar naquela área, melhorar os serviços de saúde, as terapias para essas pessoas, a conscientização social, trabalhar um pouco mais com a população para diminuir cada vez mais o estigma, trabalhar a inclusão, tanto nas escolas quanto no trabalho, nos locais onde essas pessoas convivem, né? E ter mais recursos para que tudo isso aconteça, inclusive recursos para pesquisas. A gente precisa de pesquisas nessas áreas que estão surgindo com um número maior de pessoas sendo acometidas. Olá, eu sou a Tássia Camargo, sou psicóloga clínica, trabalho com neurodiversidade e fui convidada pelo Projeto Plenamente para falar um pouquinho sobre autismo, sobre as formas de tratamento, como encontrar aqui em Cuiabá e região. Então, onde encontrar tratamento para autismo aqui em Cuiabá e região? O tratamento é multidisciplinar e, basicamente, nós temos duas vias de acesso, através do serviço público ou dos serviços particulares. Pela rede pública, existe o CRIDAC, que é o Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correia, que é um centro vinculado à Secretaria do Estado de Mato Grosso. Lá, os usuários participam de um programa que oferece, além do tratamento, também assistência aos familiares, que vai desde ajuda com alimentação, como cestas básicas, até atendimento às pessoas no espectro e também psicoterapia para os pais, rodas de conversa de familiares, enfim, é bem interessante. Ouvi dizer também que a Prefeitura de Cuiabá está desenvolvendo um centro de saúde para autistas, que deve ficar pronto até o meio do ano, mais ou menos. Já pelas redes particulares, existem vários planos de saúde que são credenciados a diversas clínicas em Cuiabá e região. Eles oferecem atendimento multidisciplinar também. Nem sempre tem esse auxílio familiar, como tem na rede pública. Então, a pessoa no espectro que tem plano de saúde vai passar por uma avaliação com um médico, que pode ser um neuropediatra, no caso de ser criança, ou psiquiatra infantil, ou um psiquiatra, um neurologista, psicólogos, no caso de adolescentes ou adultos. Esses profissionais vão fazer o diagnóstico e encaminhar para o acompanhamento. Assim como na rede pública, basicamente é feito com profissionais de psicologia, de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, nutrição, dentre outros profissionais. Acho que é importante frisar que é necessário que o atendimento a esse público seja feito por especialistas no assunto, por pessoas que estão estudando. Eu entendo que autismo ainda é um assunto novo, né? Em 1994 que a literatura começou a ser mais explorada, então é muito recente. Mas tem muita gente se dedicando aos estudos mais recentes, se atualizando. E o que a gente vê na prática, né? Muita gente chegando no consultório, eu falando do consultório psicológico, tá? Muita gente chegando no consultório sem o diagnóstico ou com diagnósticos errados. Eu já peguei até paciente com diagnóstico de personalidade narcisista, por exemplo, que quando eu fui investigar melhor, tinha também alteração do processamento sensorial, tinha também seletividade alimentar, o que fazia muito mais, junto com outros aspectos, o que fechava muito mais critério para espectro do autismo do que para um transtorno de personalidade. Então, acho que é bem importante que as pessoas que vão avaliar estejam por dentro do assunto. É mais comum do que se imagina que adolescentes e adultos que buscam ajuda psicológica para tratar depressão, ansiedade, traumas, sejam autistas. Geralmente, são pessoas que precisam de menos suporte, que já sobreviveram e já se adaptaram na sociedade sendo autistas. E aí chegam na psicoterapia com várias questões que não parecem autismo. São chamados de esquisitos, sem noção, enfim. São punidos socialmente por serem diferentes, principalmente no aspecto da socialização. Então essas pessoas,
aprendem a mascarar demais, aprendem a driblar. Para driblar essas punições constantes, eles aprendem a mascarar as autistices, sabe? Por isso a importância de fazer avaliação com um especialista no assunto. Se o diagnóstico for feito só ticando os sintomas do DSM ou do CID, tem grande chance de fazer um diagnóstico errado. Porque muitas vezes a análise é sutil dos padrões de comportamento, né? Aqueles comportamentos restritos e restritivos que a literatura traz, né? O que é isso na prática? Então a gente vai encontrar rigidez, manias, dificuldade de entender o que o outro pensa, né? Dificuldade com a teoria da mente, interesse só em determinados assuntos. A pessoa no espectro, muitas vezes, ela não conversa, ela dá uma aula, né? Pessoas que sobreviveram aí, vamos pensar, pessoas que mascaram há muito tempo, elas já têm habilidades para não serem mais punidas. Então, quando elas chegam em psicoterapia, é muito por questões que não estão conseguindo lidar no dia a dia, mas questões muito antigas. O fato é que o diagnóstico tardio traz muito alívio, porque explica uma série de situações que a pessoa se sentia inadequada, incapaz, e simplesmente abre uma luz, assim, sabe? O que eu percebo, assim, na prática clínica é as pessoas se sentindo muito aliviadas por conseguirem explicar as questões, né, que aconteciam, mas é como se tivesse um combo: depressão, ansiedade e trauma. A pessoa com diagnóstico tardio, ela carrega uma bagagem muito extensa de masking, que a gente chama, né? De estratégias para mascarar essa diferença. Muitas vezes essas pessoas têm altas habilidades, né? Ou são superdotadas, têm um QI muito acima da média. Então facilita aí ela a compreender padrões, a aprender a imitar pessoas, né? Mas e aí quando você convive, quando você vai ali para o íntimo da vida da pessoa, você percebe que tem uma série de dificuldades. Então a pessoa no espectro adulta já, muitas vezes chega em casa do trabalho extremamente sobrecarregada, com sensação até de estar doente, sabe? Ou então quando sai de um evento social onde precisa interagir muito, né? É sempre, vamos pensar que para uma pessoa que não é autista, é sempre menos pesado socializar, né? Então acho que finalmente a sociedade está abrindo os olhos para essas pessoas diferentes e que precisam tanto de compreensão, principalmente de respeito. Muitas vezes é mais difícil ser nível 1 de suporte, ou seja, não parecer ser autista, conseguir mascarar as características do autismo, do que ser nível 2 ou 3 de suporte. Por quê, né? Quando a pessoa tem dificuldades mais claras, é mais difícil da escola questionar, do trabalho questionar. Mas quando a pessoa é nível 1 de suporte, mascara bem, muitas vezes nem sabe que é autista, só se sente diferente, sente que não se encaixa, né, que não consegue fazer amigos, enfim. Então, com essa sensação de não pertencimento, de não se encaixar, essas pessoas vão fazendo sintomas. Elas chegam no consultório muito deprimidas, chegam no consultório com dificuldades de relacionamento intensas, muitas vezes familiares. E o que eu vejo na prática em relação a suporte, né, é que as famílias que têm mais compreensão, né, que não só compreensão sobre a teoria do autismo, né, mas que são compreensivas, né? Pais mais compreensivos, pais que são mais amorosos, mais afetuosos, que têm mais paciência, né? Porque muitas vezes a pessoa é um pouco mais devagar para algumas coisas, ou tem vergonha de fazer algumas coisas que a maioria das pessoas não teriam. Pais mais compreensivos, afetuosos, tendem a traumatizar menos, vamos pensar assim, né? Essas pessoas chegam com menos carga de traumas mesmo, enfim. Mas é muito comum escutar relato de pessoas no espectro com diagnóstico tardio
que sofriam muito bullying pesado, assim, principalmente na época da escola, né? Que também pessoas com 20 e poucos anos no espectro que nunca namoraram, às vezes nunca deram um beijo na boca, né? É muito comum escutar também pessoas com altas habilidades para algum assunto, né? Mas que a gente vai chamar de hiperfoco, interesse restrito em algum assunto, mas não ter habilidades em outras coisas simples, às vezes como arrumar a própria casa, enfim, cuidar da própria higiene. Então, que bom, eu me sinto privilegiada de poder trabalhar com isso, não só porque eu vivo na pele, né? Eu tenho um filho autista, nível 3 de suporte, mas porque acho que já deu, com tanto de informação que a gente tem hoje em dia, com tanto que a ciência vem avançando, sabe? Já deu pra gente ficar levando com a barriga essa coisa da diversidade, né? Então, assim, nossa, que história que é essa de, então somos diversos? Somos, né? Cada um tem uma cor de pele, cada um tem um tom de voz, tem gente que precisa de óculos, tem gente que não precisa, tem gente que é branco, tem gente que é preto, tem gente que é mais alto, mais baixo. Isso é diversidade. E por que não haveria diversidade neurológica também, né? Eu acho que esse é o grande ganho da ciência em relação às descobertas do autismo. Não são pessoas que precisam ser curadas, são pessoas que precisam ser compreendidas no seu íntimo. E assim a gente vai fazer uma sociedade, quem sabe, mais justa, igualitária, enfim. Tudo que a gente está lutando aí, buscando. Dito isto, se você conhece alguém que pode estar no espectro do autismo, ou se você estiver, busque ajuda. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a identificar as características. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito até aqui, onde nós estivemos neste momento. E se vocês tiverem perguntas, tiverem sugestões, pode deixar aqui embaixo no nosso link. Eu sou a doutora Olicélia Poncioni, estou à disposição para responder a vocês. Até a próxima aula.